amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma reunião de oração iniciando e estamos retomando as nossas reuniões de orações, visto que a semana passada ou as duas últimas semanas estávamos participando da semana de oração pela IPI do Brasil, comemorando os seus 117 anos. É a Semana Nacional de Oração. Espero que vocês tenham participado algum dia dessa reunião de oração, dessa Semana Nacional de Oração, e que tenham tido uma experiência boa de edificação, conhecendo alguns pastores e também algumas igrejas do nosso Brasil, onde foram gravados esses vídeos, essas reuniões de orações. Hoje nós estamos retomando o nosso estudo no livro de Salmos. Nós vamos estudar o Salmo de número 71 e já estamos com 33 salmos estudados. Isso é muito bom, é agradável estarmos dedicando um tempo de estudo à palavra de Deus, especialmente no livro de Salmos, que é um livro que retrata muitas experiências de pessoas no seu relacionamento com Deus. Vamos orar pedindo a direção de Deus para a nossa reunião, para o nosso estudo. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque retomamos este momento, Senhor Deus, de oração, de estudo bíblico com a tua igreja. E queremos nessa hora rogar, ó Deus, que sobre nós o Senhor repouse a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo, capacitando-nos a entender aquilo que a tua palavra nos ensina. Fica conosco, Senhor Deus, abençoa todo o teu povo, toda a tua igreja, Senhor Deus, agora reunida, para que os nossos corações sejam fortalecidos e edificados. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos, pelas necessidades supridas, ó Deus, porque o Senhor tem tido cuidado de cada um de nós e tem nos dado, Senhor Deus, tranquilidade, paz, saúde, Senhor Deus, e oportunidades de estudo da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. A nossa reunião de oração de hoje, ela vai funcionar da seguinte forma. Na verdade, não só hoje, mas durante o mês de agosto. Quero que você pegue um pedaço de papel, uma folha de papel, ou se você tiver uma caderneta de anotações, e você, a partir de hoje, escreva alguns nomes de algumas pessoas ou algumas necessidades. E durante o mês de agosto, nós estaremos orando por esses motivos. Quando eu digo nós, ou seja, você com a sua família ou você sozinho estará dedicando um tempo de oração durante o mês de agosto para colocar esses pedidos, essas questões na presença do Senhor. Assim, no momento da intercessão, no momento da oração, nós vamos convidar você ou vocês para que tomem essas anotações e estejam fazendo as devidas intercessões diante de Deus por pessoas, por questões de família, por questões de emprego, por questões de saúde, enfim, aquilo que for a sua necessidade será então o foco das nossas reuniões de oração no mês de agosto, tá bem? Então preparem uma folha de papel, preparem uma caderneta de anotações, né?
e coloquem os pedidos que vocês estarão apresentando diante de Deus no mês de agosto. E deixem também um momento dessa apresentação diante de Deus, desses pedidos, para que vocês tenham também uma lista de agradecimentos ao Senhor. Procederemos desta forma no mês de agosto. Intercessões, por motivos que vocês irão levantar, e também agradecimentos ou louvores a Deus, ou manifestação de ação de graças ao Senhor por aquilo que Deus já respondeu ou por aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Vamos para o nosso estudo então. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 71. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos homens injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, e quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, e me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus meu. Cantar-te-ei em salmos, na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. O tema deste salmo, e é o tema do nosso estudo de hoje, é súplicas de um ancião. Velhice é uma fase da vida onde muitas vezes a dimensão da própria vida se perde em função dos acontecimentos peculiares dessa fase. Velhice, momento em que nós
perdemos a capacidade de viver com propósito, viver com alegria, porque olhamos para as circunstâncias que nos cercam e vamos percebendo as forças diminuíram, a capacidade visual, auditiva, a capacidade física, às vezes até a capacidade mental e intelectual. E com isso nós vamos nos entristecendo, ou até mesmo perdendo a razão do viver. Mas não precisa ser assim. Este salmo foi escrito por um ancião, foi escrito por uma pessoa com uma certa idade, ou já avançada em sua idade, mas que era cheio de confiança e de esperança em Deus. Olhem os versículos 9, 17 e 18, o que ele fala. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Tu tens me ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Uma pessoa que, ainda que com o seu corpo já desgastado pela idade, continuava com uma perspectiva de vida, que era de confiar em Deus e de continuar proclamando aquilo que Deus realizava em sua vida. Tinha Deus, ou tinha em Deus, um amigo. E no texto ele vai nos revelar que era um amigo desde o seu nascimento. Vejam os versículos 4 a 6. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Deus, o seu grande amigo. Não era o seu grande amigo somente no momento em que a vida já estava num certo declínio, mas era o seu grande amigo desde a sua mocidade, desde quando nasceu. E continuava sendo. Não era para que a velhice fosse melhor, mas a velhice era melhor, porque Deus era o seu grande amigo, era o seu companheiro. A sua confiança está em Deus, ou estava em Deus. E ele também confiava que Deus não o decepcionaria na velhice. No versículo 9 ele faz a sua súplica. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Continuava na sua caminhada de confiar em Deus, de apresentar sua vida ao Senhor, de estar vivendo um princípio de um relacionamento saudável com Deus, pelas experiências do passado, desde sua juventude, desde sua infância, desde quando nascera. Não se entrega às situações de ser um descartado. Há muitas pessoas idosas que se sentem peso, que se sentem estorvando, que se colocam como sendo pessoas sem valor ou sem utilidade. Este homem, e me permitam dizer desta forma, este velho, ele ainda sabia que podia trabalhar para Deus. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e às cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e à geração vindoura o teu poder. Entendia que
mesmo já tendo os seus dias avançados, nas suas limitações, ou nas limitações que a velhice impõe a uma pessoa, ainda tinha consciência de que podia fazer algo pelos mais novos. Então ele diz, declarando à presente geração a tua força, declarando às gerações vindouras o teu poder. Continuava com essa perspectiva de manifestar Deus, seu poder, sua ação salvadora, sua ação benéfica, sua forma de abençoar, sua capacidade de resolver as questões do dia a dia para as pessoas também desenvolverem confiança no Senhor. Este ancião mostra ainda que um homem ou uma mulher pode chegar na terceira idade com uma grande satisfação. E essa satisfação é devida a uma atitude tomada quando moço. Agora, se porventura nós não, na nossa mocidade, não tivemos a oportunidade do encontro com Deus, nós podemos dizer que isso também é possível agora, na terceira idade. E essa atitude que lhe trazia satisfação está registrada nos versículos 3 e 7, que era a de fazer Deus a sua fortaleza. Sê para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Para muitos sou como um portento. E aqui uma explicação. Essa palavra portento, ela significa bem-sucedido ou uma pessoa com sucesso. Mas também ela tem uma conotação que diz de ser um milagre. E aí nós podemos olhar para esse texto e entender ou interpretar que algumas pessoas estavam olhando para esse ancião, para esse velho, e dizendo que ele era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que se tornara um expoente na sua comunidade. E também algumas pessoas poderiam olhar e dizer, olha, é um milagre, né, essa pessoa. Da forma como ela vive, da forma como ela consegue realizar as coisas, isso é um milagre. Né? Mas aí quando ele entende que as pessoas estão dizendo isso a respeito dele, ele diz, mas tu és o meu forte refúgio. Não era o fato da sua capacidade, da sua juventude, da sua vida madura, né, ter conduzido para uma velhice que seria considerado um portento, um homem bem-sucedido, um homem de sucesso. Mas ele diz, o Senhor é o meu refúgio. Portanto, ele chega na velhice com satisfação porque tinha em Deus, né, a sua fortaleza, a sua rocha, né, o seu porto seguro. E em Deus ele continuava firmado. Mas a velhice, como qualquer outra fase da vida humana, ela não é isenta de provações. E talvez na velhice essas provações elas possam ser mais sentidas ainda. Pelo fato de que isso se agrave um pouco mais em função do pouco vigor ou do vigor já se extinguindo. Mas ele tinha uma manifestação de fé em seu coração, a certeza de que Deus está presente, pronto a socorrer e a prestar auxílio. E nós precisamos entender isso. Nós
como o curso natural da vida assim nos empurra, nos conduz, nós vamos para a velhice. E precisamos chegar na velhice com a mesma confiança, com a mesma perspectiva de vida que esse ancião coloca diante de Deus e suplica ao Senhor. Assim só nos resta fazer o que esse ancião fez. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma, consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Aí vem a súplica que ele faz: Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e confundidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, diz ele, esperarei sempre e louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que não saiba o seu número. É interessante olhar para esse versículo e observar esse finalzinho. Ele assume o compromisso de que a sua boca iria relatar a justiça de Deus e de contínuo, ou seja, na sequência, os feitos da sua salvação. Ainda que esses feitos fossem numerosos. Como ele diz, ainda que eu não saiba o seu número. Ainda que sejam muitos feitos, muitas ações, em grande número, ele não deixaria de contá-los e anunciá-los, de falar sobre essa ação de Deus. A velhice precisa ser esse momento da vida em que nós estaremos mostrando a outras pessoas, especialmente aos mais jovens, quão grandioso é o nosso Deus. Por isso, então, ele continua dizendo: sinto-me na força do Senhor Deus. Rememoro a tua justiça, somente a tua, a tua somente. Ele não tinha na sua perspectiva de vida a intenção de olhar para as suas próprias condições e as suas próprias conquistas, mas ele diz que ele rememorava a justiça de Deus e tão somente a justiça de Deus. Esses foram os versículos de 10 a 16. Ainda os versículos 22 a 24, partindo para o encerramento, também nos chama a atenção, ou esses versículos nos chamam a atenção, para que tenhamos essa mesma perspectiva de vida. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exaltará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. A verdade é que, na velhice, como em qualquer outra parte da existência humana, ou em qualquer outro momento da existência humana, nós precisamos entender que somos criados para louvar a Deus e usar também os nossos dons, as nossas capacidades, mesmo na terceira idade, para louvar a Deus. Eu também te louvo com a lira. É um instrumento musical. Ele continuava tocando aquele instrumento que talvez tenha aprendido lá na mocidade. Celebro a tua verdade, cantar-te-ei salmos na harpa.
apresentando a Deus, através das suas capacidades, o louvor e a exaltação. Os meus lábios exultarão, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça. Isso porque ele não buscava fazer justiça com as próprias mãos ou responder àqueles que tentavam prejudicar, mas deixava isso diante do Senhor. Que Deus nos abençoe todos os nossos dias e que em cada dia tenhamos esta atitude nas nossas vidas, a de confiar em Deus e a de louvar a Deus e adorá-lo por todos os dias e em todos os dias das nossas vidas. Este é o Salmo 71. Então eu peço agora que vocês tomem, né, a caderneta de anotação ou o bloquinho de anotação ou até mesmo apenas uma folha de papel. Coloque ali os motivos que você irá interceder durante o mês de agosto e também coloque do lado ou ao lado, né, um campo para você anotar os agradecimentos que você fará a Deus nesse dia, né, ou neste mês, melhor dizendo, para que tenhamos não só um momento de intercessão, mas um momento de ação de graças e agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele tem nos concedido. Deus nos dá a oportunidade de apresentar os nossos corações diante dEle e fazer as nossas petições, colocar as nossas necessidades e também nós agora vamos desenvolver, né, essa outra questão da oração, que é o agradecimento ao Senhor, anotar as bênçãos. Como diz, né, um hino antigo da nossa igreja, conta as bênçãos, dize-as quantas são. E aí você vai ficar surpreso para ver o quanto Deus já fez na tua vida. Deus lhes dê um restante de semana abençoado. Reúna agora para um momento de oração, de intercessão e agradecimento, e que vocês continuem essa semana gozando da bênção e da paz do nosso Deus. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em